E aí, beleza? Em uma versão da Terra, onde monstros gigantes conhecidos como titãs brigam frequentemente, King Kong vive em um lugar chamado Terra Oca. Esse é um ecossistema subterrâneo antigo, bem no fundo do planeta, com uma gravidade única e energia radioativa constante, que permite que as criaturas lá cresçam até tamanhos titânicos. Um dia, Kong está sendo perseguido por cães de guerra gigantes e corre em direção à borda de um penhasco, onde preparou uma armadilha para que as feras caiam. Kong também joga um tronco de árvore que ativa uma segunda armadilha, fazendo pedras caírem sobre seus inimigos. Mesmo assim, os cães de guerra não desistem. Então Kong agarra um deles e o rasga ao meio, rugindo enquanto o sangue cai sobre ele, provando que ele é o chefe do lugar. Assustados, os outros cães fogem. Depois disso, Kong se lava na cachoeira e come o inimigo que matou, mas acaba rugindo de dor quando descobre que tem um dente ruim. De repente, ele ouve um rugido à distância e a distração permite que um enorme réptil roube sua carne. Kong luta por alguns segundos antes de deixar o réptil levar a carne, pois está mais interessado no som que ouviu. Ele segue o barulho, mas só encontra um pequeno animal aleatório e não outros iguais a ele, como pensava. Enquanto isso, na superfície, a doutora Elaine trabalha para a Monarch, uma organização que monitora as ameaças globais representadas pelos titãs. Elaine tem um sistema especial para observar todos os titãs e garantir que eles não estejam causando problemas. Ela está preocupada com Kong porque ele é de uma espécie social e não deveria estar sozinho. Sempre que um monstro perigoso aparece para destruir uma cidade, o lendário Godzilla sai de seu lar no oceano para lutar contra eles e proteger a humanidade. Em Roma, um monstro gigante parecido com uma aranha começa a aterrorizar as ruas e Godzilla imediatamente aparece para enfrentá-lo. Godzilla acaba destruindo alguns prédios no processo. Depois de jogar a fera de um lado para o outro, ele a explode com seu sopro atômico. Ele comemora a vitória com um rugido e vai tirar um cochilo dentro do Coliseu. Em um posto avançado da Monarch na Terra Oca, os pesquisadores detectam leituras de energia intensas vindas do buraco causado pela armadilha de Kong para os cães de guerra, e Lenny é imediatamente informada sobre isso e voa para o ponto de acesso da Terra Oca em Barbados. Lá, o diretor Hampton mostra para ela picos bastante altos na matriz de sensores deles. Enquanto isso, na academia da base da Monarch, a filha adotiva de Elaine, Gia, começa a sentir tonturas durante a aula. Ela fecha os olhos e suas mãos se movem sozinhas, fazendo a neve começar a cair dentro da sala. De repente, ela tem uma visão envolvendo os titãs e a professora a acorda, apenas para descobrir que Gia desenhou em todo o seu trabalho escolar e na mesa. Após a aula, Gia precisa limpar sua mesa e os professores dizem a Elaine que Gia está tendo dificuldade para se encaixar. Usando a língua de sinais, Elaine tenta conversar com Gia, que apenas diz que está preocupada com Kong e que não sente que pertence à superfície. Acontece que Gia é a última membro da tribo Iwi, de Ilha da Caveira, o lar original de Kong. Mais tarde, em casa, Elaine percebe que os desenhos de Gia coincidem com os picos da matriz de sensores. Ao mesmo tempo, na Terra Oca, um titã desconhecido destrói o posto avançado. Isso faz Gia acordar de um pesadelo e Elaine tem que prometer que não há nada de errado com ela. No dia seguinte, Elaine viaja para Miami para encontrar Bernie, um podcaster de teorias conspiratórias que já a ajudou com os titãs antes. Ele concorda em trabalhar com ela novamente, desde que possa visitar a Terra Oca. Nesse momento, Elaine recebe um alerta sobre outro surto de energia que até Godzilla sente. Ele imediatamente sai de Roma para procurar a fonte, destruindo mais prédios no caminho. Ao mesmo tempo, o ponto de acesso se abre e todos na base entram em pânico, mas é só Kong que pede ajuda com seu dente. Enquanto os cientistas dão um sedativo para Kong, o veterinário Trapper chega em sua aeronave especial e a usa para arrancar o dente ruim de Kong, substituindo-o por uma prótese metálica muito resistente. Depois, Bernie diz a Elaine que percebeu que cada pico de energia coincide com a aparição de um titã na superfície. Sua análise conclui que essa energia é um pedido de socorro vindo da Terra Oca. Hampton autoriza uma equipe a descer até lá. Então, o piloto Michael leva Elaine, Bernie, Trapper e Gia em sua aeronave avançada e eles seguem Kong quando ele pula de volta
no ponto de acesso. A viagem é cheia de luzes malucas e tremores, que fazem Bernie se sentir como se estivesse chapado. Logo, eles chegam à Terra Oca. Um grupo de Vertacines começa a voar perto deles. Então Trapper explica que eles são inofensivos e ativa a camuflagem da nave para se misturar ao ambiente. Enquanto isso, uma equipe da Monarch corre para a França, onde uma usina nuclear está pegando fogo. Os soldados encontram pegadas gigantes nas proximidades e descobrem que Godzilla está lá, absorvendo toda a radiação para se recarregar. Conforme seu corpo começa a brilhar, jatos da Monarch voam para tentar detê-lo. Godzilla os derruba com facilidade, expulsando energia azul. Hampton informa a Elaine que Godzilla claramente está se preparando para algo, mas a conexão logo se perde por causa da energia na Terra Oca. A equipe de Elaine chega ao posto avançado da Monarch e fica devastada ao encontrar todos os cientistas mortos e o prédio totalmente destruído. Há uma pegada ensanguentada nas paredes de pedra que não pertence a Kong, e Trapper diz que isso é um chamado para a guerra. Eles encontram uma câmera de segurança intacta e esperam que possam obter respostas com ela. Em outro lugar, Kong pega seu machado antes de pular na fenda que ele criou no outro dia. Ele encontra um monte de cristais brilhantes, mas também os ossos de criaturas como ele. Depois de ouvir alguns rugidos à distância, ele atravessa uma cachoeira e descobre um reino subterrâneo desconhecido. Uma sombra começa a se mover em sua direção e ele encontra um jovem primata chamado Suco. Kon tenta se aproximar pacificamente, mas Suco morde sua mão e chama mais macacos para atacar. Eles derrubam Kong e rapidamente o desarmam usando seu próprio machado contra ele, mas Kong ainda é mais forte e os afasta com facilidade. Quando Suco pula no rosto de Kong, ele o agarra e o usa como um porrete para bater nos outros macacos. Durante a luta, um dos macacos quase cai de um penhasco, mas Kong o agarra e o puxa de volta para cima. No entanto, o macaco ingrato tenta esfaquear Kong com uma adaga de osso, então Kong o chuta do penhasco. O último macaco tenta fugir com medo, mas Kong joga uma pedra nele antes que ele possa escapar. Depois Kong ruge para Suco para estabelecer sua dominância e pergunta de onde vem a lâmina. Então Suco se torna seu guia. Eventualmente, Suco leva Kong até um poço de água para beber, mas age de forma suspeita. De repente, um monstro serpente gigante sai da água e ataca Kong. O monstro o prende com seu longo corpo para esmagá-lo. Suco imediatamente foge, mas logo o machado bloqueia seu caminho, pois Kong facilmente decapitou o monstro. Então ele faz uma pausa para comer a serpente e até compartilha com Suco, que fica surpreso ao ser alimentado depois de ter levado Kong a uma armadilha. Na aeronave, Elaine acessa as imagens de segurança e descobre que um macaco destruiu o posto avançado. De repente, um surto de energia faz a nave começar a cair, mas felizmente Mikhail recupera o controle a tempo. Gia consegue sentir de onde veio o surto, então eles pousam a nave e seguem as direções dela pela selva. Trapper começa a sentir um cheiro estranho e diz que eles deveriam voltar, mas Mikhail o ignora e anuncia que está no comando. Nesse momento, uma criatura feita de árvore engole Mikhail inteiro e o grupo foge. Elaine tenta pedir ajuda, mas seu dispositivo não está funcionando. Depois de vagarem por um tempo, Gia encontra algumas ruínas antigas que parecem pertencer à tribo Iwi. Há uma grande estrutura no fundo com uma decoração de Mothra, a rainha dos monstros. Um inseto brilhante de repente pousa em um triângulo na parede, então Gia pressiona o local e a água começa a sair. Eles seguem a água pela estrutura e encontram um véu orgânico de proteção. Quando o Trapper toca nele, começa a brilhar e Gia o abre, revelando o reino subterrâneo. Na Espanha, as pessoas correm em pânico enquanto um Godzilla carregado atravessa a cidade e volta para o oceano. Um submarino da Monarch rastreia sua trajetória e deduz que ele está indo para o Oceano Ártico, onde vive um titã muito agressivo chamado Tiamat. Os pesquisadores determinam que se Godzilla matar Tiamat, ele ficará supercarregado. Algumas horas depois, o submarino da Monarch chega ao domínio de Tiamat e percebe que a energia do titã está distorcendo seu radar. De repente, uma luz ilumina a área. É o sopro atômico de Godzilla que está causando sérios danos ao submarino, enquanto destrói uma camada de gelo para acordar o outro titã.
Tiamat rapidamente emerge, brilhando em magenta, e usa seu corpo para prender Godzilla, que revida mordendo um pedaço de sua carne. Tiamat morde de volta e Godzilla começa a se carregar ao absorver sua energia. E isso provoca um feixe atômico que até alcança a superfície. O poderoso Tiamat vira sushi. E Godzilla entra em sua caverna, onde descansa enquanto absorve toda a energia da área. De volta à equipe de Ilene, eles ouvem um barulho e de repente são cercados por guerreiros com lanças. No entanto, eles também reconhecem Gia e decidem levar o grupo com eles. Eles chegam a uma caverna brilhante e percebem que esta é uma civilização Iwi inteira, que se comunica por telepatia. No teto, eles notam vários portais de vórtices que poderiam potencialmente levá-los a várias partes da Terra. A líder da tribo toca as mãos de Gia e as duas compartilham memórias. A líder mostra a vida da tribo e Gia mostra sua vida na superfície. A líder fica satisfeita e ordena que seus guardas deixem o restante do grupo ir. O grupo é levado a uma formação de cristais e Ilene percebe que o sinal de socorro veio dali. Eles enviaram o sinal com o grande cristal para avisar Godzilla sobre um perigo iminente. Mais adiante, no templo dos Iwi, uma água especial é derramada para iluminar o local, revelando a história dos Iwi nas paredes que Ilene traduz. Há muito tempo, os grandes macacos eram os protetores da humanidade, mas um líder impiedoso conhecido como Rei Scar liderou um exército de macacos para tentar atacar o mundo da superfície em uma guerra contra Godzilla e sua espécie. Godzilla interveio e prendeu o Rei Scar e seu exército na Terra Oca para impedi-los de atacar novamente. No entanto, esse perigo está prestes a voltar e Godzilla está se preparando para isso. Somente um descendente direto dos Iwi será capaz de reativar a Rainha Mothra para trazer a paz de volta. Enquanto isso, Kong segue Zuko por uma ponte feita de ossos e entra em uma área muito quente, onde fica chocado ao descobrir outros grandes macacos sendo mantidos como escravos e forçados a trabalhos pesados. Quando um guarda pune um trabalhador, Kong intervém e provoca a fúria do guarda. Kong simplesmente derruba o macaco com um soco e exige ver o monstro responsável. Nesse momento, o Rei Scar aparece e vê o dente metálico de Kong, o que faz todos os macacos rirem dele. Então, o Rei Scar tenta punir Zuko por ter trazido Kong, mas o trabalhador de antes o defende. O Rei Scar chuta o macaco em um poço de lava e Kong ruge em protesto. Uma luta começa com Kong usando seu machado, enquanto o Rei Scar usa um chicote feito da coluna vertebral de outro titã. Essa arma quase estrangula Kong até a morte, mas ele consegue agarrar o Rei Scar e jogá-lo longe. Recusando-se a perder, o Rei Scar usa um cristal brilhante na ponta de seu chicote e revela Shimo, o titã que causou a Era do Gelo. O cristal causa muita dor a Shimo, forçando-o a obedecer ao Rei Scar. Shimo dispara um feixe de gelo em direção a Kong, que tenta se defender com seu machado. No entanto, o ataque é muito poderoso e envolve o braço de Kong em gelo, causando-lhe congelamento. Kong está fraco demais para lutar, então Zuko o chama para sair da caverna. Desviando de outro feixe de gelo, Kong consegue escapar, mas os outros macacos roubam seu machado e o perseguem. Kong corre rápido, liberando armadilhas uma após a outra para derrubar vários inimigos. Eventualmente, ele é encurralado contra uma parede de rocha e os macacos desviam de outra armadilha, mas as pedras caem de qualquer forma e os esmagam. Acontece que foi Zuko quem ativou a armadilha. Kong ainda está com dor, então Zuko o ajuda a se mover e juntos eles vão ver os humanos, sem saber que um macaco sobreviveu e está o seguindo. Enquanto isso, Gia se conecta com outros adolescentes Iwi e finalmente sente que pertence àquele lugar. Bernie grava tudo o que vê, impressionado com o uso de cristais pelos Iwi para construir sua civilização. De repente, um alarme soa e os Iwi correm para abrir o véu, encontrando Kong com seu braço ferido. O macaco inimigo vê isso e imediatamente vai reportar ao seu chefe. O Rei Scar reúne um exército e os lidera montado em Shimo, pronto para iniciar uma invasão, enquanto Zuko os observa de longe. No Ártico, Godzilla desperta e quebra o gelo, mostrando seu novo brilho magenta. De volta a Kong, ele está muito fraco e cai no chão. Então Gia tenta dizer a ele que cuidarão dele. Trapper escaneia o ferimento e anuncia que estava trabalhando em um dispositivo chamado Operação
usina, que ele projetou para dar um impulso a Kong caso outro titã poderoso aparecesse. Ele volta ao posto avançado destruído para buscar algumas peças e revela uma luva gigante, que coloca em torno do braço ferido de Kong. Kong demora um pouco para se acostumar, mas logo recupera a mobilidade. Nesse momento, Zuko chega para avisá-lo sobre os planos do rei Scar. Então Kong imediatamente pula através de um portal de vórtice e aparece no meio do Egito, danificando as pirâmides e derrubando pessoas. Em Gibraltar, Godzilla ouve o rugido de Kong e pula no mar para encontrá-lo. Ao mesmo tempo, na Terra Oca, os Iwi preparam Jia e a garota se aproxima de um grande cristal usando sua mão para ativar uma energia dourada. Isso desperta Mothra, que agradece a Jia antes de voar para a superfície. Então, os Iwi começam a evacuar a caverna. Após destruir pontes enquanto nada, Godzilla chega ao Egito, onde Kong tenta explicar a situação. No entanto, Godzilla acha que Kong quer atacar a humanidade e o empurra contra as pirâmides. Uma luta começa e Kong consegue acertar alguns bons golpes graças ao seu braço mecânico. Depois ele agarra o rabo de Godzilla e começa a arrastá-lo em direção ao portal. Mas Godzilla brilha e dispara seu sopro atômico, destruindo mais pirâmides. Godzilla empurra Kong para baixo e se prepara para atacar novamente. Mas Mothra aparece e o afasta. Jia também aparece e, junto com Mothra, elas usam telepatia para finalmente explicar a situação. Godzilla ruge para concordar em se unir a eles. A equipe de Ilene segue os Iwi até a área sob as pirâmides, onde derramam um líquido vermelho na água que faz os cristais se moverem. Eles esperam que isso crie um surto de gravidade que possa conter os titãs malignos. Nesse momento, o rei Scar rompe o véu e entra, fazendo Shimo congelar os cristais antes que possam terminar o processo. Trapper entra em sua aeronave e traz vários Vertacines, que atacam o exército de macacos com bioeletricidade. Enquanto o grupo escapa na nave de Trapper, Shimo dispara gelo novamente para assustar os Vertacines. Felizmente, Godzilla e Kong aparecem e saltam para enfrentar o rei Scar e Shimo no momento em que os cristais liberam o surto. A gravidade faz os titãs flutuarem, mas isso não os impede de continuar atacando uns aos outros sempre que tem a chance. A nave de Trapper quase é atingida, mas Mothra aparece para protegê-los e os portais. Alguns soldados macacos tentam entrar na briga, então Zuko também entra, jogando pedras neles para mantê-los afastados. Shimo dispara gelo em Godzilla e quase o congela, mas Mothra o distrai e Godzilla quebra o gelo com sua carga magenta. Depois, Mothra pega a nave de Trapper e a coloca no chão, enquanto Zuko chuta um guarda-macaco para a morte. Kong recupera seu machado do inimigo e troca golpes com o rei Scar e seu chicote. Mas, infelizmente, Kong perde seu machado novamente quando um portal se abre e arrasta todos os titãs para o Brasil. As pessoas na praia correm em pânico enquanto as ondas congelam e os titãs rompem o gelo. O rei Scar faz Shimo liberar seus poderes de gelo, fazendo o céu escurecer. Então, o céu começa a congelar a cidade também. De repente, Godzilla dispara um feixe atômico em Shimo, ao mesmo tempo que Kong soca o rei Scar, fazendo-o perder um dente. A luta continua entre os 4 titãs, enquanto eles se jogam de um lado para o outro, destruindo dezenas de prédios. Após o rei Scar lançar um prédio com seu chicote, ele e Shimo atacam Kong juntos, forçando-o a usar a luva para se proteger de um feixe de gelo. Nesse momento, Godzilla termina de se carregar e dispara contra o rei Scar. O rei Scar desvia do ataque e revida com seu chicote. Godzilla o agarra com a boca e o usa para derrubar o rei Scar antes de quebrá-lo, fazendo o cristal cair. Enquanto Kong continua sob o feixe de Shimo, Godzilla dispara contra o rei Scar novamente, que salta para desviar e recuperar o cristal, mas Godzilla o derruba de sua mão. Então Godzilla salta sobre Shimo para atacá-lo, enquanto Kong e o rei Scar começam a lutar pelo cristal. De repente, Zuko aparece com o machado e destrói o cristal, causando uma onda de choque que afasta todos os titãs. Shimo se recupera rapidamente e percebe que não está mais sob o controle do rei Scar. Quando Kong e Godzilla começam a jogar o rei Scar de um lado para o outro como uma bola de tênis, Shimo dispara seu feixe de gelo e congela seu escravizador como vingança. Agora Kong pode jogá-lo no chão e despedaçá-lo até a morte, enquanto Godzilla usa seu sopro para limpar o céu. Com a luta finalmente encerrada,
derrotada, Mothra leva Gia de volta para a Terra Oca, e a garota confirma que quer continuar vivendo na superfície com Ilene. Mothra repara o véu e um cansado Godzilla retorna para descansar no Coliseu. Kong e Zuko montam em Shimo de volta para a tribo dos macacos, onde Kong ganha a gratidão dos escravos e se torna o novo líder deles. Terminando assim Godzilla vs Kong, o Novo Império, filme de ação e ficção científica de 2024.